E aí, pessoal, tudo bem? Segundo ano. E aí, faz horas que a gente não tem aula, hein? Terça passada foi feriado, né? Mudou o horário, mas estamos aí firmes e fortes. Mais uma semaninha de quarentena. Tô aqui na minha casa mais uma vez. Não, com vocês eu não gravei vídeo em casa, né? Acho que eu só gravei na escola. Não lembro. Mas enfim, hoje eu resolvi gravar aqui de casa, tá? Aproveitando aqui os recursos de edição aqui da minha cara e dos slides, enfim, né? Então a gente vai fazer dessa forma. O tema da aula hoje é o capítulo 5 de vocês, tá? Aula 13, 14 e 15. Repito, aula 13, 14 e 15, que é nada mais nada menos que agropecuária do mundo. Deixa eu me diminuir aqui. É um tema tranquilinho para discutir, tá? É um tema bem de boa. Caracterização, basicamente é isso. Identificar algumas características aí da agricultura dos Estados Unidos, na Europa. Discutir alguns pontos que é muito legal de discutir em aula presencial, né? Mas não vai ser possível. Então eu só vou descrever o essencial e no Meet, na hora que a gente estiver lá, vocês façam perguntas e indaguem coisas polêmicas, se vocês quiserem, para a gente discutir. Belezinha? Então essa aula aqui vai ser bem objetiva, bem descritiva, para vocês acompanharem com a apostila, tá? Bem fácil. Bora lá então, galera? Então é isso aí, vamos lá. Bom, para começar, né? Vamos pegar aqui alguns sistemas agrícolas. Diminui a cara do Plaça, diminuiu. Bom, sistemas. O que é um sistema? Os sistemas, né? São os mecanismos e as formas de produção. Então a gente tem alguns mecanismos de dividir a produção, a forma de se produzir, tá? No mundo. E o primeiro sistema que a gente divide é chamar de sistemas extensivos. Deixa eu pegar uma canetinha marota, tá? Sistemas extensivos e sistemas intensivos. Basicamente, quando a gente fala sistema extensivo, geralmente usa-se muita área, né? E geralmente também utiliza-se uma produtividade baixa. Presta atenção que isso é importante, hein? O que é produtividade, galera? Produtividade é produção por área, tá? Cuidado! Existe a produtividade, que é a produção por área, e existe a produção total, beleza? Os sistemas extensivos, geralmente eles têm baixa produtividade, que é a produção por área. Pode ser, se for um sistema extensivo exploratório, que usa muitas terras, né? Tipo a agropecuária que acontece aqui no centro-oeste e no norte do Brasil, eu tenho um sistema extensivo com produtividade total elevada, com produção total elevada, porém com produtividade baixa. Ou seja, é o cara que tem muita terra e por isso que ele produz muito, mas com uma eficiência produtiva muito baixa. Por isso que sistemas extensivos dessa forma geralmente são ruins. Você vê um modelo extensivo que produz muito, galera, pode saber que tem alguma coisa errada aí. Ou há uma negligência do uso da área, uma negligência com mão de obra, né? Exploração de mão de obra, ou há uma negligência com legalização de terras. Por quê? Porque imagina, gente, tá? Dá uma pesquisada aí quanto que custa um hectare de terra aqui no Mato Grosso do Sul. Já pensou, você tem milhares e milhares de hectares, você comprar, gastar milhões de reais para não produzir? Faz sentido economicamente? Não faz, né? Então, se você tem milhões e milhões de hectares e não produz, alguma coisa há de errado no reino da Dinamarca, beleza? Então tem que pensar pela lógica econômica, sacou? Então modelos extensivos geralmente ou estão associados a modelos exploratórios ou a modelos subsistência, e é deles que a gente vai tratar agora. Me diminuindo. Beleza. Olha aqui, agricultura itinerante, aquela que é representada muito comum, né, no imaginário das pessoas no sertão. O cara que está lá, a família, na verdade, está lá, utiliza aquela terra, né, esgota aquela terra e vai para outro lugar, utiliza aquela outra terra, esgota, vai para outro lugar. Tipo uma espécie de nomadismo, não é?
Então, isso acontece muito ainda, sabia? No Brasil acontece, não muito, mas acontece. Na África Central e Subsaariana acontece pra caramba. Lembra quando teve as queimadas da Amazônia, que foi escândalo ano passado? Que tinha um monte de gente que falava, olha lá na África, tem mais focos de queimada aqui na Amazônia, ninguém fala nada, mimimi, aquela coisa toda, tá? Por que tinha tantos focos de queimada na África? Nessas regiões da África Central e Subsaariana, né? Porque ali existe muita agricultura itinerante desse modelo que eu falei. E a galera, para limpar o pasto, o que eles fazem? Bota fogo, né? Bota fogo para limpar a área para poder produzir. A estratégia de botar fogo para limpar a área é uma estratégia milenar. Vários e vários povos utilizam essa estratégia como mecanismo de ocupação do espaço, ok? Às vezes sai do controle, né? E dá ruim. Mas, né, são medidas consideradas de subsistência. Ah, professor, mas não é legal. Claro, pô, 2020, você vê gente que precisa fazer isso ainda, a culpa não é dessa galera, né, gente? Pô, com tanta tecnologia, por que essas pessoas não têm acesso a recursos mínimos para garantir uma qualidade de vida e uma produção adequada, não é? Pensa aí, você acha que a culpa é deles? Você acha que eles gostam de se matar de trabalhar, ter uma expectativa de vida baixa para comer mal e produzir pouco? Não, né, minha gente? Pensa aí. Então isso aí é um reflexo das desigualdades globais de acesso a recursos de produção. Por isso que existe uma organização muito legal ligada à ONU, que é a FAO. F-A-O, FAO, tá? O que significa? Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Beleza? Por que a sigla é FAO? Você está se perguntando? FAO, FAO? Meu amigo, inglês, saca só. Food Agricultation Organization, né? Food Agricultation Organization, fundação. Aí você entende. A FAO foi presidida por brasileiro por muito tempo, né? Legal, o Brasil contribui muito com a ONU, com o mundo, né? Então a FAO tenta diminuir essas desigualdades, o acesso ao alimento. Então, quando a gente fala em sistemas itinerantes, né, de subsistências, é ruim ter hoje? É ruim para o ambiente? Sim, quando gera queimada. Mas a gente não está falando de crime, a gente não está falando de depredação deliberada. Não, a gente está falando de pessoas que conhecem essa única técnica de produzir o sustento, a subsistência deles. Beleza? Então, cuidado, tem que separar as coisas, né? Uma coisa é queimada criminosa de grileiro de terra, que é ladrão de terra. Outra coisa é a queimada do cara itinerante lá da África. Então não dá para botar na mesma balança, igual alguns forçavam uma barrinha aí, né? Então é diferente, beleza? É um problema? É, mas é um outro tipo de problema que tem a ver com a desigualdade, com a pobreza, né? Que o continente africano sofre e muito. Belezinha? Tranquilo, né? Bom, outra coisa extensiva que é muito comum no Brasil é a famosa pecuária do boi solto, né? É aquilo que você vê na estrada quando você está no Mato Grosso do Sul. São quilômetros de nada, né? De pastos. Você olha, nossa, que fazenda gigante, quanto pasto. Aí você, mas cadê os bois, né? Você vê um boi aqui, outro ali, tal. O boi fica solto no pasto comendo, né? Ou seja, produtividade por área muito baixa, né? Tem estimativas aí, isso aí não é preciso, obviamente, né? Depende do tipo de boi, tipo de pasto, clima, um monte de coisa, mas que para você engordar um boi para poder abater, você chega a utilizar mais de 1 hectare por boi. O que é 1 hectare? Matemático, vamos lembrar? 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Agora vê na tua cabeça 10 mil metros quadrados, né? Claro, professor, porra, 10 mil metros quadrados eu penso toda hora, fácil, né? 10 mil metros quadrados, para quem não sabe, pensa numa quadra do centro, 100 metros por 100 metros, né? 100 vezes 100, 10 mil metros quadrados. Beleza? Pô, quadrão, hein? É tipo a quadra da escola, mais ou menos. Imagina você tirar toda a quadra inteira. Não a quadra de esporte, né? O cabeção. Tô falando a quadra mesmo, né? O quadradão da rua. Você limar tudo aquilo lá e botar um boi. Né? Aí você vai na outra quadra, faz a mesma coisa, bota outro boi. E assim por diante. Essa é a ocupação de muitas áreas no Brasil. Super eficiente, né? Então, por isso que a pecuária extensiva é muito criticada
por organismos ambientais, né? E por organizações que buscam a justiça de ocupação de terras, né? Beleza? Então é importante, é um problema que a gente tem bastante aqui no Brasil, uma situação bem caracterizada do Brasil, tá? E do nosso estado tá no meio disso. Galera, sistema intensivo de mão de obra, o que é isso? Que usa muita mão de obra, ou seja, né, é muita gente trabalhando. E o sistema intensivo de mão de obra mais famoso é a jardinagem, né? Por que jardinagem, professor? Porque é muita gente trabalhando e aí dá a impressão que tá cuidando de jardim, que é no manual, vai plantando plantinha por plantinha, pezinho por pezinho de arroz lá na mão, beleza? Então a gente tem um sistema manual de produção, muito comum na Ásia para produzir arroz, a risicultura, né? Você vai ver isso muito no Vietnã, na China, no sul da China, né? No Japão, todos aqueles países da Ásia, Sudeste e Leste Asiático, beleza? Geralmente eles são pequenas e médias propriedades, não propriedades grandonas, tá? Sistema intensivo de capital. É aqui a gente está falando da business, né? Agronegócio, agrobusiness, né, meu amigo? A gente está falando de commodity. O que é commodity, professor? Commodity, meu querido, é produção, tá? Feita em larga escala para atender o mercado externo. Ou seja, meu querido, eu estou te falando o seguinte, que eu tenho, tipo assim, um monte de soja que eu vou vender na Bolsa de Valores. Então o cara ele não está preocupado, o cara que planta soja, ele não está assim, vou plantar comida para alimentar as pessoas. Não, ele tá, eu vou produzir o que vai me dar mais lucro. Quanto que está a soja no mercado internacional? Cotada em dólar, tá? E é a soja que eu vou produzir. Então eu produzo cotado em dólar para vender no mercado internacional. Agricultura globalizada, beleza? Bem comum aqui no nosso estado, na nossa região também, tá? Então é isso. Esses são os principais sistemas agrícolas. Belezinha? Facinho, né? Eu vou dar uma parada. Essa é a parte 1 da aula, tá? Vou gravar a parte 2 daqui a pouco. E até mais. Vou lá, que tem um pão de queijo cheirando no forno. Eu preciso desligar e comer. Tchau, tchau, gente. E até o vídeo 2. Fui!